como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação, pois alguém que nelas somente crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Os cristãos, porém, que na rocha creem, pelas obras mostram a fé que tem. Com a fé firmada no Salvador, na maior tormenta não tem pavor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja aí na sua casa, que você possa nesse instante se concentrar nesse momento de adoração e nós possamos assim, juntos, embora cada um em seu lar, bendizermos ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, onde nós vamos ler do versículo 46 ao versículo 49. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 46 ao 49. Diz assim a palavra do Senhor: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus amados irmãos, nesta noite nós vamos meditar sobre a família, sobre o que a palavra de Deus fala, sobre como nós devemos alicerçar as nossas famílias no fundamento maior que é Jesus Cristo. Então, ore comigo nesse instante, para que nós possamos assim ofertar este culto ao Senhor, ao mesmo tempo em que nós possamos aprender bastante com tudo que for acontecer a partir de agora. Vamos orar. Deus querido, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós entregamos nesse instante esse culto em Tuas mãos, para que o Senhor possa recebê-lo de bom grado, para que o Senhor seja engrandecido por tudo que for feito aqui, os louvores que entoamos, as orações que fazemos e a mensagem que pregamos. Que o Senhor seja, ó Pai, engrandecido, glorificado e exaltado, e que a Tua palavra nos edifique e fortaleça para a honra e glória do Teu santo nome. Bendito e engrandecido seja o Senhor. Amém. Vamos então adorar e bendizer o nome do Senhor.
ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Louvado seja Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja
vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos dar então prosseguimento à nossa série de mensagens no livro de Colossenses. E desta feita eu quero convidar você a abrir em Colossenses capítulo 3, do verso 18 em diante. Colossenses capítulo 3, verso 18 em diante, que diz assim a palavra de Deus: Esposas, sede submissos ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeceis a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus e de todo o coração, e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento sobre sua palavra nesta noite. Deus bendito, Pai misericordioso, muito obrigado, Senhor, porque é por tua graça e misericórdia que nós podemos estar diante da tua palavra para aprender mais dela, para podermos receber a tua mensagem em nossas vidas. Abençoa-nos para que a mensagem possa tocar-nos profundamente, todos nós, para que nós possamos assim viver a vida que o Senhor deseja que vivamos. Que a tua graça, ó Deus, se manifeste por meio desta mensagem, que ninguém deixe de compreendê-la, mas que por teu poderoso e misericordioso amor, todos possam ser renovados por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Olha, nós estamos vivendo, meus irmãos, uma crise na sociedade, uma crise moral. E essa crise moral, naturalmente, ela passa pela família. Aliás, não tem como não passar pela família. A sociedade, ela se fundamenta, a partir da família. E quando a família está em crise, naturalmente a sociedade também, ela degenera. E essa questão moral, na qual nós estamos passando, essa crise moral, ela se reflete a partir da família. Por exemplo, nós temos homens que não conseguem ser homens propriamente ditos, homens como a Bíblia diz que os homens devem ser, homens que assumam a masculinidade bíblica, homens que assumam a proteção dos filhos, a proteção da esposa, o cuidado, a liderança com o lar. Nós temos visto muito pelo contrário, nós temos visto uma masculinidade completamente distorcida, uma imposição física sobre a mulher, muitas vezes, uma imposição do comportamento egoísta, infantil e de dominação por parte de alguns homens, fazendo com que alguns casamentos sejam completamente esfacelados pela violência que é imposta por esses homens em relação às suas esposas. Nós também temos visto mulheres que têm assumido papéis que não são os papéis que convêm a ela, e que isso traz um peso muito grande sobre a mulher. Assumir, por exemplo, a criação de filhos sozinhas, assumir, por exemplo, a manutenção de uma casa, a direção de uma casa, a liderança de um lar, porque o marido muitas vezes é completamente ausente e omisso. E as mulheres
cada vez mais se sentindo inseguras e desprotegidas diante de uma sociedade que cresceu em machismo, em sexismo, fazendo assim com que as mulheres, ao invés de buscarem apenas o direito de serem mulheres, acabam buscando um direito de igualdade, mas não uma igualdade que é a igualdade social apenas, mas uma igualdade de gênero, que a Bíblia diz que não é assim que deve funcionar. Muito pelo contrário, não é? O homem deveria assumir um papel de cuidado e a mulher deveria ser cuidada pelo homem. É esses os princípios que a palavra de Deus nos ensina. E nós temos visto também os filhos que não têm referência familiar de obediência, filhos crescendo sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de interferência sobre aquilo que fazem, e cujo futuro a gente já sabe que provavelmente vai ser ampliar os erros dos pais. Aquilo que os pais fizeram de errado, provavelmente esses filhos vão fazer algo mais errado ainda, ampliando esses erros. É por isso que esse texto que nós acabamos de ler, quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Colosso sobre a questão da família, e aqui ele está numa postura de um pastor, ele está querendo orientar os irmãos da maneira que eles devem proceder como igreja e como família, porque veja bem, você não pode esquecer que a região de Colosso era uma região que era envolvida em muitas coisas, né? Inclusive uma delas o paganismo, né? E esse paganismo ele estava voltado para a crença em muitos deuses, e alguns desses deuses eles eram adorados pela promiscuidade. Então eram famílias que provavelmente não tinham a mínima noção do respeito da dignidade de um para com o outro, do marido para com a mulher, da mulher para com o esposo e dos filhos para com os pais. Então, dentro desse contexto é que Paulo escreve, nesse momento ele para ali na igreja de Colosso, ele citou várias vezes a relação que eles devem ter com Cristo, ele citou que eles devem se encher de Jesus. Afinal, o livro de Colossos, da carta aos Colossenses, ele está totalmente centrado em Jesus Cristo, e aqui não é diferente. Paulo quer que eles entendam que estar em Cristo também significa constituir a família da maneira que a Bíblia diz que a família deve ser, da maneira que a Bíblia ordena que a família seja. Então, essas pessoas, elas precisariam mudar completamente sua forma de pensar. E essa carta é muito adequada para nós, porque nós também precisamos manter a nossa forma de pensar biblicamente. Nós não podemos deixar que o pensamento secular sobre o que significa o casamento possa adentrar nos nossos lares, nas nossas famílias, e fazer com que a gente não compreenda mais ou não viva mais da maneira que as Escrituras dizem que nós devemos viver. Há uma responsabilidade de homem, há uma responsabilidade da mulher, há uma responsabilidade dos filhos, e isso deve ser assumido biblicamente. Então é importante que você entenda o seguinte: o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo para crentes, ele está dizendo para gente que confia no Senhor Jesus, para gente que ama o Senhor Jesus, para gente que ama a palavra de Deus e crê que a palavra de Deus é regra de fé e prática. Ele não está falando isso aqui num sentido geral, porque é bem da compreensão dele que quem não tem Cristo jamais vai aceitar preceitos semelhantes a esses que ele colocou aqui para nós. Esses preceitos são para quem crê. E se você quer crer em Jesus, você aceita esses preceitos, vive esses preceitos, e lógico, a sua família naturalmente será completamente transformada. Então, mesmo que você agora, que está me ouvindo, não creia ainda da maneira que deveria crer em Jesus, de ter entregue sua vida completamente a Ele, mesmo assim, escute a mensagem, porque quem sabe você possa ser convencido de que isto aqui realmente é o que significa o casamento. Então Paulo começa dizendo o seguinte: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então veja bem, submeter-se ao marido como convém a quem tem Jesus como Senhor. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a mulher que é crente em Cristo Jesus, a mulher que entregou a vida a Jesus, ela entende que ela tem que se submeter ao seu marido. A mulher cristã, ela entende, ela aceita o mandamento do Senhor de que o homem é o cabeça da família. Veja bem, o homem é o cabeça da família, ele não é o cabeça da sociedade. Às vezes há uma confusão na cabeça das pessoas nesse sentido. O homem, ele lidera a sua família. Naturalmente, ele não precisa também liderar a sociedade como um todo. É tanto que a gente tem mulheres liderando em alguns setores da sociedade, e isso é normal. Agora, dentro da família, biblicamente falando, Deus estabeleceu que o homem lideraria essa família, que o homem estaria à frente, que o homem seria o cabeça dessa família. E aí Paulo diz que esta mulher, ela se submete à liderança do seu marido, porque ela crê em Jesus. Então, como ela está no Senhor Jesus, como ela crê em Jesus, ela obedece àquilo que Jesus estabeleceu. E o exemplo de submissão dessa mulher é o exemplo do próprio Cristo. A mulher assume uma subordinação amorosa, semelhante à de Jesus.
ela se submete ao marido porque ela confia no amor do marido, conforme Jesus confiava no amor do Pai. Percebem isso? A mulher, ela se submete ao marido porque ela confia no amor do marido, tanto quanto Jesus confiava no amor do Pai. Por que Jesus se submeteu completamente ao Pai? Porque ele tinha certeza que o Pai o amava. Por que a mulher irá se submeter ao marido? Porque ela deve ter certeza de que o marido a ama. Portanto, como Paulo vai deixar bem claro aos Efésios, e eu gostaria que a gente lesse agora, que é uma carta que fica no capítulo, Efésios capítulo 5, do verso 22 e diante, Paulo ali deixa muito mais claro o que isso significa. Ele diz o seguinte, Efésios 5, 22 em diante: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Muito bem, do verso 22 ao 24, as mulheres entendem o peso da responsabilidade, ser submissa ao marido. Mas veja bem o papel do marido nessa questão da submissão da mulher. Está lá no verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Perceba a profundidade desse amor, amar como ao seu próprio corpo. E ele diz que porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Essa é a responsabilidade do marido. Ele assume a postura de amar a esposa, e a esposa, uma vez sentindo-se amada, submete-se a esse marido, porque ela entende a proteção que vem deste marido, a proteção de amor. As mulheres não terão receio de se submeterem a quem as ama e protege. O problema é que nós vivemos uma cultura onde os homens não assumem esse papel de proteção às mulheres. Os homens, muitas vezes, quando crianças, criados em um lar onde eles não têm a imagem exata de um marido protetor, eles também se tornam meninos para a vida toda. E nenhuma mulher se sente segura, nas mãos de um menino mimado e egoísta. No verso 19, Paulo então diz sobre os maridos: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Note que no livro de Efésios, Paulo é mais profundo, nessa ideia do casamento. Aqui ele apenas cita alguns pontos bem rápidos, os quais nós estamos observando. Então aqui ele diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Algumas Bíblias dizem: nunca as trate com aspereza, é o mesmo termo. Outras Bíblias dizem: não as trateis com amargura, é a mesma coisa, o sentido é o mesmo. Veja só qual é a ideia aqui. A mulher, ela se submete ao marido como Cristo submeteu ao Pai. O marido que está em Cristo é convocado a tratar a sua esposa como Cristo nos trata, com brandura e mansidão. Note que cada fala é dirigida pessoalmente para determinado gênero, primeiro para a esposa, depois para o marido. Aqui Paulo fala da brandura que o marido deve ter, e em nenhum momento ele sugere que tal brandura dependa da submissão da mulher. Nem lá em Efésios, nem aqui, ele fala que o marido deve ser brando se a mulher for submissa. Ele não diz isso. Aqui ele diz apenas que o marido deve ser brando e nunca áspero com a sua esposa. A submissão da mulher não é o que deve gerar a brandura no marido, no tratamento dele com ela. A submissão é assunto dela. Cabe ao marido o papel de ser amável, e é isso que lhe será cobrado. É isso que lhe será exigido. Por isso eu falei no início do sermão. Aqui é o casamento para quem está em Cristo. A mulher que está em Cristo submete-se ao marido como Cristo submeteu ao Pai. O marido trata a mulher com brandura e com mansidão como Cristo nos trata. Perceberam? Cada um está em Cristo.
tanto a mulher quanto o homem estão em Cristo, e por isso eles podem ter essa condição de se tratarem dessa forma. Então o homem, é somente por meio da experiência pessoal com o perdão e com a longanimidade de Cristo que o marido poderá saber conduzir a relação com sua esposa de maneira graciosa. Ou seja, é somente porque ele recebeu isso de Cristo, ele sabe como Cristo nos trata, e assim ele vai tratar a sua esposa. No verso 20, Paulo agora vai falar dos filhos. Ele diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, obedecer aos pais agrada a Deus. A obediência dos filhos aos pais agrada a Deus. Não há, eu acho, nenhuma justificativa melhor do que essa, da gente entender que uma vez que nós obedecemos aos pais, nós nos subordinamos aos nossos pais, naturalmente já estamos agradando a Deus. Pronto, essa é a melhor motivação que a gente pode ter para obedecer aos pais. Se os filhos não conseguem ser obedientes à autoridade dos pais, eles jamais serão obedientes à autoridade de Deus. É preciso que entenda-se isso. Se ele não consegue obedecer ao pai e à mãe, muito menos ele irá obedecer a Deus. Então é muito importante que os filhos compreendam que o pai e a mãe é uma representatividade primária de obediência a Deus. Se ele quer obedecer a Deus em outras coisas, ele deve começar obedecendo aos pais. É isso que as Escrituras Sagradas dizem para nós. Aliás, honrar pai e mãe é o único mandamento com promessa. E a promessa qual é? De ter muitos anos de vida nesse mundo. Muitos anos de vida nesse mundo significa o quê? Que a obediência justifica a presença na terra para o testemunho de fé. Porque alguém viveria muito? Porque se alguém é obediente, e sendo obediente, está aqui na terra para testemunho de fé. Então, o texto diz para nós que quando os filhos obedecem aos pais, quando os filhos honram pai e mãe, lá em Efésios capítulo 5, vai dizer para nós que isso é um mandamento com promessa, a promessa de que eles viverão muito. Viverão muito para quê? Para testemunhar a fé e a obediência em Cristo Jesus. Eis a responsabilidade dos filhos, obedecer aos pais para testemunhar a fé no Deus Todo-Poderoso. Aí vem o versículo 21, que ele volta agora para os pais. Veja bem, a didática de Paulo é perfeita. Ele primeiro falou das mulheres, falou dos maridos e dos filhos. Quando ele cita os filhos, ele tem que citar agora os pais, o pai e a mãe, a responsabilidade agora de pai e mãe. No verso 21 ele diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Os pais têm um compromisso de não tornar a obediência dos filhos um suplício. Os pais devem agir de maneira graciosa. A severidade exagerada pode esmagar o espírito, o ânimo dos filhos em obedecer a Deus. Então os pais têm que ter muito equilíbrio, porque se eles forem severos demais, eles acabam desanimando os filhos na questão da obediência a Deus. É preciso que os pais, por meio da comunhão com Cristo, veja bem, Cristo está aí também, os pais por meio da comunhão com Cristo, tenham o exato senso de julgamento, levando em conta as limitações dos seus filhos. Assim como Cristo, quando nos olha, Ele leva em conta as nossas limitações, nós também, quando observamos os nossos filhos, devemos observar as limitações deles. A graça com a qual os pais são julgados deverá ser levada em conta para o julgamento dos filhos. Da mesma forma que os pais entendem que Deus os julga com graça e misericórdia, eles também devem julgar os filhos com graça e misericórdia. E como Paulo está falando de família, e família naquela época é diferente da constituição familiar nossa hoje, famílias geralmente tinha pai, mãe, filhos e algumas famílias servos, escravos. Veja o que ele diz então no verso 22 ao 25: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz justiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então era muito comum algumas famílias serem constituídas, como eu falei, também por escravos, né? Por isso há uma orientação de Paulo aqui, já que ele está falando da família, ele inclui os escravos nessa sua fala também. A escravatura dos tempos do apóstolo Paulo não era semelhante àquela escravatura que nós conhecemos na história, a escravatura, por exemplo, do Brasil colonial, ou a escravatura
que aconteceu nos outros países, como nós vemos em livros, em filmes. A escravatura no período do apóstolo Paulo era muitas vezes uma forma de acolher pessoas pobres, era uma forma de exercer misericórdia. Uma pessoa que era pobre, estava mendigando na rua, podia ser acolhida como escravo, e sendo acolhido como escravo, ser colocada numa família, inserida numa família, e ali poder sobreviver. Era muito comum também, por exemplo, esses escravos, não era raro isso, conseguirem adquirir a sua liberdade, eles mesmos compravam a sua liberdade, porque muitos senhores não se serviam desses escravos apenas sem lhe dar pagamento algum. Às vezes havia uma espécie de mesada, uma ajuda financeira para eles, para que pudessem até, de certa forma, constituir suas famílias de maneira melhor. Então era muito comum o escravo comprar a sua própria liberdade. Mas nós podemos entender também que havia, lógico, alguns escravos que eram maltratados, escravos que eram torturados até, mas haviam leis que protegiam esses escravos, mas nem sempre essas leis eram cumpridas e muitos escravos sofriam também. E aí é interessante que a mensagem de Paulo aqui, ele não vai falar contra a escravatura, ele entende que a máquina que envolvia isso era muito grande, então ele aproveita para fazer o seguinte: olha, já que estamos nesse sistema, esse sistema não é bom, mas já que estamos nele, vamos tentar fazer desse sistema uma bênção, para que esse sistema possa receber o testemunho da fé em Cristo Jesus. Então, a pessoa que era escravo, Paulo diz, você deve servir ao seu Senhor como se você estivesse servindo ao teu próprio Senhor Jesus Cristo, que é para que essa pessoa possa glorificar a Deus de alguma forma pela tua vida. Ou seja, Paulo está aproveitando um momento ruim, uma situação ruim, e dizendo que essa situação ruim pode ser revestida para a glória de Deus. Mas havia senhores de escravos que se convertiam. E aí, por isso, no capítulo 4, no verso 1, Paulo dá uma orientação aos senhores de escravos. Ele diz: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Ou seja, os senhores não ficaram de fora. A eles cabia o quê? O tratamento respeitoso para com seus escravos, para lembrar que eles também tinham um Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles também eram servos. A palavra que Paulo usa é a mesma, doulos, a palavra para escravo. Então ele diz: olha, você que é senhor deste escravo, não esqueça que você é escravo, doulos, do Senhor Jesus. Ou seja, os dois estão no mesmo patamar diante do olhar de Jesus. Então tome muito cuidado com a maneira que você procede com o seu escravo. Então o que nós vemos no texto aqui são muitas coisas interessantes, doutrinariamente falando. A primeira delas, não esqueça, a mulher cristã submete-se ao seu marido no temor do Senhor. Ou seja, ela submete-se ao seu marido porque ela crê em Jesus, ela acredita que ela deve se submeter ao seu marido, conforme as Escrituras dizem, e ela deve se submeter como Jesus se submeteu ao Pai. Para isso, é necessário que ela tenha o mesmo Senhor do marido. Em segundo lugar, a gente viu no texto que o marido deve representar Cristo para a sua esposa, dando-lhe o mesmo tratamento que Cristo dispensou a ele. Em terceiro lugar, nós vimos que os filhos devem ver em seus pais a representatividade do senhorio de Jesus sobre suas vidas. Eles devem ver nos pais a autoridade do próprio Jesus para a vida deles. E os pais devem representar diante dos filhos a severidade, a autoridade e a graça em equilíbrio na orientação dos filhos, dando aos filhos conforme eles receberam em Cristo. E por último, nós aprendemos, olhando para a postura de Paulo em relação aos escravos daquela época, que onde servimos e a quem servimos, servimos sempre ao Senhor. E não somos senhor de quem nos serve. Temos todos um Senhor no céu, que está sobre todos nós, que é Jesus. Vamos aplicar então esse texto para nossas vidas, vamos aplicar esse texto para nossas famílias. Como nossas famílias podem estar então fundamentadas em Cristo, de acordo com o que nós aprendemos nesse texto hoje? Vamos lá. Em primeiro lugar, é muito importante um casamento onde os dois são discípulos de Jesus. Um casamento jamais vai funcionar em uma via de mão dupla. Os dois têm que estar centrados no mesmo Senhor. Foi o que nós vimos aqui nesse texto.
O apóstolo Paulo diz que, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, do verso 12 ao 16, ele diz o seguinte, que se uma pessoa se casou, se converteu, se uma pessoa se converteu, e o marido ou a esposa não é crente, essa pessoa deve continuar casado, para que possa, quem sabe, ganhar esse marido ou essa esposa para Cristo. Mas você entende o desafio que é isso? Perceba, Paulo dá essa sugestão em 1 Coríntios capítulo 7, de que se você se converteu e teu esposo ou tua esposa não é crente, você continue lá casado para que, quem sabe, você possa ganhá-lo em Cristo. Mas você entende que isso é um grande desafio. Por quê? Porque você está indo numa direção e essa pessoa está indo noutra. Então entenda bem, quando você vai fazer um casamento, você precisa compreender que esse casamento, para ser fundamentado em Cristo, todos os dois devem estar em Cristo. Se o seu casamento não está ajustado em Cristo, ele estará desajustado em todo o resto. Então, a sugestão qual é? Busquem os dois comunhão com Cristo, por meio da obediência, para que o casamento seja fundamentado em Cristo. A segunda coisa, como filho, você deve se submeter aos seus pais. Agora eu falo a filhos que ainda estão em casa, ou mesmo que já saíram. Como filho, você deve se submeter aos seus pais. Deve se submeter aos seus pais como se você estivesse submetendo ao Senhor, crendo no sacerdócio dos seus pais sobre sua vida. Ou seja, crendo que os teus pais estão representando Cristo na tua vida em relação à direção que eles apontam. A autoridade básica que temos sobre nós, a autoridade primária que a gente tem sobre nós, desde que nós nos entendemos por gente, é a autoridade dos nossos pais. E ela serve, essa autoridade, para a gente compreender que nós devemos sempre estar submetidos a alguém maior do que nós. Então, pela autoridade da família, pela autoridade do pai e da mãe, é que nós nos submetemos depois à autoridade do Senhor Deus. Não podemos jamais abrir mão disso. Portanto, a orientação é: pratique a obediência aos seus pais. Você nunca vai perder nada por causa disso. Você nunca vai se arrepender de ter obedecido os seus pais, em absoluto. Terceiro lugar, e agora eu falo com os pais. Pais, entendam a responsabilidade de ter autoridade sobre os filhos. Há uma responsabilidade nisso. Vocês estão representando, de certa forma, a autoridade divina na vida deles. Um legalismo inconsequente irá fazer com que eles rejeitem a Deus. Se vocês colocarem sobre os ombros dos seus filhos um peso excessivo, se vocês colocarem um fardo o qual eles não conseguem carregar, se vocês encherem eles de normas, de regras, de leis, é bem provável que o seu filho, no momento em que puder, irá rejeitar completamente e caminhar com esse Deus. Portanto, você, pai, você, mãe, tem uma responsabilidade muito séria de manter a autoridade sobre seus filhos, mas dessa autoridade ser fundamentada no Deus Todo-Poderoso. Deus e o seu amor, a severidade e o equilíbrio da graça precisam ser representados pela vida dos pais e dos filhos. Ou seja, você deve amar o seu filho, mas ao mesmo tempo você não deve passar a mão na cabeça em tudo que ele faz, porque isso não é o amor de Deus por nós. Deus nos ama e nos direciona, Deus nos ama e nos põe de castigo, como diz lá em Hebreus. Então, assim, há uma necessidade de um amor que não seja um amor meloso, mas um amor que seja zeloso, um amor de zelo, e é totalmente diferente. E há a necessidade da graça, de compreender a fraqueza dos filhos, de compreender a necessidade de oração, de compreender que eles não são perfeitos e nunca serão. Portanto, a melhor orientação para os pais é: valha-se sempre da palavra de Deus para orientar seus filhos. Esqueça as suas opiniões, vá sempre para a Bíblia, tentando entender lá que direção você deve dar aos seus filhos, porque aí você terá a autoridade da própria Escritura. Em quarto lugar, e aí vamos tratar dessa parte que Paulo citou, os escravos. Vamos falar sobre o nosso trabalho então, né? Graças a Deus a escravatura não existe mais, mas vamos então falar do nosso trabalho. Seu trabalho, seja você homem, seja você mulher, é a oportunidade diária que você recebe de servir ao Senhor. Não o sirva de maneira negligente,
preguiçosa, displicente. Isso é uma desonra ao Senhor. O que o Senhor deu para você fazer, você o faz como se fosse para Ele. A maneira como você vê o seu trabalho, pai e mãe que está me ouvindo, a maneira que você vê o seu trabalho, reflete na educação dos seus filhos. Se você é um murmurador, seu filho, naturalmente, crescerá vendo o trabalho como um grande empecilho na existência dele. Crescerá vendo o trabalho como uma coisa ruim, péssima, e nunca terá prazer em poder ganhar o pão de maneira digna. Cuidado com a forma com que você trata o trabalho dentro do seu lar, como você se refere ao seu trabalho dentro do seu lar, porque isso pode ser a ruína dos seus filhos em relação ao trabalho. Pais que amam trabalhar, mães que amam o que fazem, criam filhos que amam também aquilo que os pais faziam. E se há alguém que lhe serve, ou seja, se você é patrão de alguém, não esqueça que por mais autoridade que você exerça sobre essa pessoa, você tem um Senhor lá no céu que quer que você respeite essa pessoa que está sobre a sua autoridade. Quer que você trate essa pessoa com dignidade. E tratá-la de maneira diferente seria completamente arbitrário diante do Senhor. Amém? É isso que o Senhor deseja para nossas famílias. É essa forma que a Bíblia direciona nossas famílias. Eu sei, é bem diferente do que você tem ouvido talvez por aí. É bem diferente do que os teus amigos não cristãos comentam com você, ou talvez o que você lê num livro de sociologia, não sei. É bem diferente do que talvez alguns setores da psicologia falam. Mas é assim que as Escrituras Sagradas dizem, é assim que o nosso Deus quer que seja. E para a gente concluir, não tem como não lembrar, né, do Evangelho, né, da essência do Evangelho, quando a gente fala de casamento. Quando falamos em casamento, filiação e serviço, é impossível não lembrar da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em relação ao casamento, Jesus é aquele que deixou a sua casa eterna e veio em busca da sua noiva. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, a palavra de Deus diz que o homem deixará pai e mãe para unir-se à sua mulher. O Senhor Jesus deixou a eternidade para vir em busca da sua noiva, que é a igreja. Que coisa linda isso. Jesus não veio salvar somente uma pessoa, Ele veio salvar um povo, Ele veio salvar uma igreja. E eu quero muito que você que está me ouvindo nesta noite, faça parte desse povo, faça parte desta igreja, faça parte daquilo que a Bíblia chama de a noiva do Senhor. Ele também, o Senhor Jesus, é o Filho obediente. Lá em Mateus capítulo 3, verso 17, o Senhor Deus, quando Jesus estava sendo batizado, disse: esse é meu Filho amado, nele eu tenho muito prazer. Nós entendemos então que Jesus é o único filho que realmente foi plenamente obediente, que nunca desobedeceu seu pai. E é por ele ter sido obediente que ele pôde morrer em nosso lugar, pagar o preço pelas nossas vidas, trazer-nos assim a condição de salvação. E ele é o que se fez servo, sendo ele Senhor de tudo. Filipenses capítulo 2, verso 2 em diante, diz que o Senhor Jesus abriu mão, né, de estar na glória dos céus, esvaziou-se da questão do seu poder, no sentido de poder para si mesmo, e assumiu a forma de servo, e sendo servo, obedeceu ao Senhor e foi até a morte e morte de cruz. Jesus é o nosso Salvador. Ele assume essas figuras tão impressionantes, a figura do marido, a figura do filho, a figura do servo, para mostrar para nós o quanto Deus nos ama. Se você quer não só ter um casamento transformado, mas uma vida renovada e transformada, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Só assim, toda a sua história vai mudar. Vamos orar para que Deus assim abençoe essa mensagem e ela possa permanecer em teu coração. Obrigado, Senhor Deus, por tua graça, por tua misericórdia e por teu amor, manifestados através da tua palavra nesta noite. Que ela atinja muitos corações e que ela mude muitas vidas para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, que a graça, a misericórdia e o amor de Deus esteja com todos. E não esqueça, sempre depois do nosso culto online, a gente tem lá nosso grupo de oração do Google Meet. Você pega o link lá no pessoal das mídias, nas nossas
mídias sociais da igreja e participa com a gente desse momento de oração. Deus abençoe, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.